Você já se perguntou por que o mal parece crescer a cada dia, como se o próprio mundo estivesse à beira de algo grande e assustador? Se sim, você não está sozinho. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 12, a Bíblia traz uma revelação impressionante. O diabo, ciente de que seu tempo é curto, desceu à terra com uma cólera que ecoa em cada tragédia, conflito e perda. Essa passagem, muitas vezes ignorada, revela uma verdade oculta sobre o que realmente está por trás do caos ao nosso redor. E o mais intrigante, há uma razão para estarmos vivendo tudo isso. Agora, imagine compreender esses sinais e estar preparado para enfrentá-los com a confiança de quem sabe o que está por vir. É justamente essa percepção que queremos compartilhar com você hoje. Ao explorar as palavras de Apocalipse 12:12, vamos desvendar o que se passa por trás da cortina deste mundo conturbado, com uma promessa para aqueles que mantêm a vigilância e a fé. E ao final dessa jornada, convido você a participar de uma oração especial, onde vamos buscar a paz e a força de Deus para enfrentar esses tempos difíceis. Está pronto para enxergar a verdade com outros olhos? Porque, depois de hoje, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Quando o Apocalipse menciona que o diabo desceu à terra com grande cólera, ele deixa claro: estamos em um período de constante conflito espiritual. Esse versículo, Apocalipse capítulo 12, versículo 12, adverte que o diabo age com urgência, pois seu tempo é curto. É como se cada ação sua fosse planejada para maximizar o caos e o sofrimento, lançando sombras sobre toda a humanidade. Imagine uma criatura cheia de raiva, sem descanso, tentando desesperadamente arrastar tudo e todos com ela. É por isso que a Bíblia avisa: ai da terra e do mar. Um lembrete de que nenhum canto do mundo está imune a essa influência. O diabo, agora preso ao mundo, vê a terra como seu domínio temporário, sua arena de ataque. Ele, que antes habitava o céu, foi lançado aqui em meio à humanidade, o que explica parte do sofrimento e do mal desenfreado que experimentamos. Como um leão que ruge, ele busca suas presas. Não é apenas uma ameaça distante, mas uma presença ativa e cotidiana. Pense em um momento de tentação, aquela escolha aparentemente pequena, que ao final traz consequências enormes. Esse é o engano do diabo, agindo nas brechas do nosso dia a dia. Essa cólera do diabo não é só raiva sem motivo, mas uma estratégia. Ele sabe que o tempo é curto, como um jogador em contagem regressiva que arrisca tudo no último momento. Cada crise, cada momento de fraqueza é uma chance para ele causar ainda mais destruição, desviando as almas do caminho. Quantas vezes sentimos que o mal no mundo parece ganhar força? Não é coincidência. O diabo usa o caos para nos confundir e nos desviar. E por isso, a vigilância espiritual torna-se essencial. Ser vigilante é como estar em alerta constante, não de maneira paranoica, mas consciente do que está em jogo. Isso significa buscar proteção na fé, cultivar um relacionamento verdadeiro com Deus e resistir às influências que nos afastam dele. Afinal, a batalha é invisível, mas seus efeitos são bem reais. Vigiar e orar, como Jesus ensinou, torna-se uma defesa, um ato de resistência diante do ataque constante. Não é exagero dizer que cada pequena escolha, cada decisão moral, nos fortalece contra o poder do mal. Assim, esse versículo serve como um chamado para a ação e uma advertência. Os tempos são difíceis, o adversário é real e furioso, e ele tem um alvo. A luta não se limita a atos grandiosos, mas está nas sutilezas, nas pequenas batalhas diárias pela nossa fé e integridade. E é justamente essa percepção que nos prepara para entender o impacto que o diabo causa no mundo ao nosso redor. Então, com essa visão clara, fica evidente que o próximo passo é compreender como ele age e quais estratégias usa para alcançar seus objetivos.
Desde que foi expulso do céu, o diabo, agora conhecido como o dragão, tornou-se uma força ativa e implacável na terra. Sua missão é clara: causar dano à criação de Deus, especialmente à humanidade. Ele utiliza todo tipo de tática para desviar as pessoas da verdade, usando o engano e a tentação como armas poderosas. Pense em quantas vezes o erro parece atraente, quase irresistível, mesmo sabendo das consequências. Esse é o truque do diabo, que manipula as fraquezas humanas para instalar o pecado em nossos corações, desde as menores decisões até as mais complexas. A Bíblia nos conta sobre a primeira grande vitória do diabo contra a humanidade, quando ele enganou Adão e Eva no Jardim do Éden. Esse foi o início de uma longa história de engano e pecado, cujas consequências se espalharam para toda a humanidade. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo explica que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo. E não é à toa que desde então somos constantemente atraídos pelo que nos afasta de Deus. O pecado original pode parecer distante, mas seu efeito é sentido até hoje, nas tentações e erros diários. Com o passar do tempo, o diabo aprimorou suas estratégias, utilizando não apenas os desejos individuais, mas também os sistemas do mundo para disseminar a maldade. Seja através de influências culturais, sistemas de poder ou até na normalização do que antes era inaceitável, ele busca distorcer a moralidade e afastar as pessoas de Deus. Um bom exemplo disso é quando vemos a inversão de valores na sociedade, onde o errado é defendido como certo e o certo é ridicularizado. Esse é o impacto do diabo em um nível que vai além do individual. Para resistir a essa influência, é necessário um tipo de vigilância que vai além do simples evitar o erro. É uma resistência ativa, fortalecida pela fé em Deus e pela busca constante do Espírito Santo. Estar em oração, meditar nas Escrituras e entender os mandamentos são ações que ajudam a ancorar a alma em um mundo que tenta nos arrastar para longe de Deus. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais claros se tornam os enganos do diabo. Assim, fica evidente a importância de cultivar essa proximidade. Por isso, entender o impacto do diabo na terra não é apenas uma questão de ver o mal no mundo, mas também de compreender como ele atua diretamente em nossas vidas. Ele planta o caos, sim, mas também trabalha de forma sutil, buscando afastar as almas da verdade através de pequenos desvios. E é por meio da nossa vigilância e resistência que somos capazes de vencer essas influências. Agora, é essencial lembrar que, embora o diabo seja uma força ativa, existe uma vitória já conquistada por Jesus na cruz, que oferece salvação e um poder real sobre o mal. O sacrifício de Jesus na cruz é muito mais do que um evento isolado. É a maior declaração de vitória sobre o mal que já existiu. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, a Bíblia explica que na cruz, Jesus despojou os poderes e principados, triunfando sobre eles de forma pública. Com esse ato, ele não só venceu o diabo, mas também abriu um caminho de salvação e liberdade para todos. Imagine como seria enfrentar as lutas da vida sem essa segurança. É a cruz que nos garante que o mal não tem a palavra final. Essa vitória significa que, mesmo diante das tentações, os seguidores de Cristo têm poder para resistir. A morte e a ressurreição de Jesus não foram só um resgate, mas também uma capacitação para viver em liberdade do pecado. Pense em uma pessoa que antes vivia aprisionada por vícios e que, ao encontrar a fé, encontra forças para mudar. É isso que a vitória de Jesus representa, um poder transformador, capaz de quebrar correntes e de restaurar o que foi perdido. Ele é o verdadeiro defensor da humanidade. Jesus é frequentemente chamado de Leão da tribo de Judá. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Uma figura que simboliza força
e realeza. Mas ao mesmo tempo em que ele é o leão que defende o seu povo, ele também é o cordeiro que foi sacrificado. Essa dualidade é profunda, pois revela que o poder de Jesus vem tanto da sua autoridade quanto do seu amor. Ele combate o diabo não com violência, mas com o sacrifício, mostrando que a verdadeira força está no amor e na redenção. Essa é uma lição para todos. A vitória não está na agressão, mas na firmeza em fazer o que é certo. Com a vitória de Jesus, o diabo perdeu seu domínio absoluto. Ele pode tentar, enganar e até acusar, mas ele não tem mais poder sobre aqueles que pertencem a Deus. Para o cristão, essa verdade é uma âncora, uma garantia de que, por mais que a batalha espiritual seja intensa, a vitória já foi conquistada. Viver essa verdade significa saber que, apesar das dificuldades e das tentações, a salvação e a proteção de Deus estão asseguradas. É como ter um refúgio em meio à tempestade, um lugar de paz em um mundo conturbado. Assim, ao entender a vitória de Jesus sobre o mal, surge uma nova responsabilidade: viver à altura dessa conquista. A salvação nos foi dada, mas o caminho da fé exige coragem e persistência. Com essa certeza, os cristãos são chamados a enfrentar o mal e a resistir às influências que tentam enfraquecer a sua fé. E essa é apenas a base para entender o que significa viver em um mundo onde os sinais do fim dos tempos se tornam cada vez mais evidentes. Os sinais do fim dos tempos são como alertas que indicam uma proximidade do retorno de Cristo. Mateus capítulo 24 descreve esses sinais, falando de guerras, fome, pestilências e terremotos. Desastres que parecem aumentar em frequência e intensidade. A cada notícia de um conflito ou tragédia, esses sinais se tornam ainda mais evidentes. Mas além dos desastres naturais, a Bíblia também alerta para um declínio na moralidade, onde a violência e o egoísmo tomam o lugar do amor e da compaixão. Não é apenas um aviso, mas uma orientação para manter o coração preparado. Esses sinais revelam que o mundo está em um estado de crescente turbulência, e isso afeta diretamente a maneira como as pessoas se relacionam. Atitudes egoístas, como a desobediência e a falta de empatia, tomam o lugar do respeito e da união. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, Paulo descreve essas atitudes, mostrando como o amor esfriaria, como Mateus capítulo 24, versículo 12, também enfatiza. Esse esfriamento do amor leva a uma vida vazia, onde o sentido da fé vai se perdendo. Quando se vê um mundo que normaliza a maldade, fica evidente que esses sinais são um chamado para a preparação espiritual. Esse período turbulento, no entanto, não é motivo para desespero, mas sim um convite para refletir e fortalecer a fé. Cada sinal é como um lembrete para viver com propósito e estar atento ao que realmente importa. Uma ação prática é reforçar a vida de oração e buscar entendimento nas Escrituras, criando uma base firme para a alma. As tentações e dificuldades podem ser intensas, mas quem está alicerçado na fé em Deus encontra forças para resistir e enfrentar os desafios que surgem. A vigilância se torna uma virtude necessária. Vigiar, nesse contexto, é uma prática diária e ativa, que envolve não apenas prestar atenção aos acontecimentos, mas também cultivar uma vida íntegra e de acordo com os valores cristãos. Em tempos de tanto engano e distração, manter a vigilância espiritual é essencial para não ser levado pelas influências do mundo. Isso significa estar consciente das próprias ações, palavras e escolhas, sempre lembrando que cada decisão impacta não só a vida pessoal, mas também a caminhada espiritual. É um exercício de consciência e comprometimento. Assim, a vigilância e a preparação espiritual nos conectam ao próximo passo,
a importância de cultivar a fé de maneira profunda e constante, sabendo que cada escolha e cada ato de resistência é um passo a mais na direção de Deus. Esses sinais não servem apenas para assustar, mas para inspirar uma vida de devoção. E essa prática de vigilância e fé se torna ainda mais vital ao entender que o diabo age incessantemente para desviar as almas. O próximo ponto é como essa fé e vigilância ajudam a enfrentar as tentações e enganos de uma vida marcada pela adversidade espiritual. Vigilância espiritual é uma habilidade essencial para quem deseja manter-se firme na fé, especialmente em tempos de provação. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41, Jesus nos orienta a vigiar e orar para não cair em tentação, destacando que a fé não é apenas uma crença, mas uma prática diária de atenção e compromisso. Não se trata apenas de evitar o erro, mas de estar consciente de cada pensamento, decisão e influência ao nosso redor. Vigiar é como construir uma muralha em torno da mente e do coração, protegendo-os das tentações e enganos que tentam nos desviar. A oração, nesse processo, se torna o principal recurso de fortalecimento espiritual. Ela não só aproxima a pessoa de Deus, mas também dá clareza para discernir as ciladas do diabo. Em um mundo tão cheio de distrações e estímulos, é fácil se deixar levar. Ao cultivar a oração diária, o cristão encontra um momento de paz e reflexão, como uma pausa em meio à correria. Esse tempo com Deus é essencial para renovar as forças e enfrentar as influências que possam tentar tirar o foco da fé. Afinal, a fé se fortalece quando é praticada com perseverança. Assim como um soldado em vigília, a prática de ler e meditar nas Escrituras ajuda a desenvolver um senso de alerta constante. A Bíblia é a fonte de sabedoria que orienta, e ao estudar suas palavras, a pessoa é capacitada a identificar o que é verdadeiro e o que é engano. Imagine alguém lendo Mateus capítulo 24 ou Apocalipse capítulo 12, versículo 12, com um coração atento. Cada versículo se torna um aviso, uma preparação para os desafios espirituais que estão por vir. Quanto mais conhecimento bíblico se adquire, mais fortalecida fica a fé e maior é a capacidade de resistir às tentações. A vigilância espiritual não é passiva, é uma escolha ativa e diária que exige comprometimento. Envolve não apenas a oração e a leitura bíblica, mas também o ato de refletir sobre as próprias atitudes e corrigir o que for necessário. Por exemplo, praticar o perdão, buscar ajudar o próximo e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus são maneiras de fortalecer essa vigilância. A cada escolha de viver em paz e honestidade, a pessoa se fortalece contra o engano e a influência do mal. São pequenas ações que juntas constroem uma muralha espiritual sólida. Dessa forma, viver em vigilância é uma proteção contra as armadilhas do mundo, mas também uma oportunidade de estar mais próximo de Deus. A fé e a vigilância se alimentam mutuamente, e é essa combinação que permite enfrentar o diabo e suas armadilhas. E é claro, essa jornada contínua de fé nos prepara também para compreender a realidade do julgamento final, um ponto crucial que a Bíblia apresenta e que aguarda todos aqueles que escolheram o caminho da fé. O conceito de inferno, para muitos, pode parecer distante, mas a Bíblia é clara em alertar sobre o destino dos que vivem em pecado sem arrependimento. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, descreve o inferno como um lugar de sofrimento eterno, reservado para os que rejeitam a salvação oferecida por Jesus. É uma realidade que não pode ser ignorada, pois o julgamento final será a separação definitiva entre aqueles que escolheram a verdade e os que seguiram o engano. Esse julgamento nos convida a refletir sobre nossas escolhas, pois cada ato, pensamento e decisão tem um peso eterno.
O julgamento final é inevitável, e nele cada um será julgado segundo suas obras, como descrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Imagine um tribunal onde não há engano nem subterfúgio, onde cada pessoa responde pela maneira como viveu. Essa cena nos faz pensar na importância de viver com integridade e fé, sabendo que nossas ações têm consequências eternas. É um chamado à responsabilidade, um lembrete de que a vida não se resume a este momento, mas ecoa na eternidade. Para aqueles que estão em Cristo, o julgamento é uma passagem para a salvação. Para os outros, um caminho de condenação. Essa visão do inferno e do julgamento também serve como um convite ao arrependimento, uma oportunidade de reavaliar o caminho que estamos seguindo. Arrepender-se significa reconhecer os erros e retornar para Deus com um coração sincero e desejoso de mudança. Jesus oferece essa salvação como um presente, uma chance de escapar da condenação e viver em paz com Deus. Para aqueles que ainda não fizeram essa escolha, o momento é agora. Afinal, o amanhã é incerto e cada instante é uma chance de se reconciliar com Deus e assegurar um futuro de salvação. A realidade do inferno e do julgamento não é apenas uma advertência, mas também um chamado ao despertar espiritual. É uma chance de tomar consciência da gravidade das decisões e de viver com propósito, buscando o que é verdadeiro e rejeitando o que é mau. Quando entendemos a profundidade dessas advertências, nosso foco muda. Passamos a viver com um senso de urgência, valorizando a fé e a busca por uma vida justa. Essa compreensão nos encoraja a não perder tempo com o que nos afasta de Deus, mas a nos dedicarmos ao que nos aproxima dele. Com isso, a mensagem do julgamento final e do inferno se torna mais do que uma profecia distante. Ela é um guia prático para viver de maneira consciente e com propósito. Para quem está em busca de paz e redenção, essa advertência é também uma oportunidade para abraçar a fé e deixar de lado o engano e a tentação. E assim, o foco volta para a realidade espiritual de cada um, onde a salvação e a paz em Cristo se tornam o centro de uma vida voltada para Deus e para a eternidade. Diante de tudo o que vimos, a pergunta que fica é: você está pronto para aplicar esse conhecimento e se preparar para os tempos que virão? O que você vai fazer com essa nova consciência sobre a batalha espiritual ao seu redor? Agora é o momento de assumir a vigilância, cultivar a fé e viver com um propósito que vai além do hoje. Talvez você esteja percebendo como cada pequena escolha do seu dia a dia pode impactar a sua caminhada espiritual. Está disposto a mudar seus hábitos, reforçar sua oração e resistir às distrações que afastam você de Deus? Antes de encerrar, quero convidar você para uma oração especial. Feche os olhos e abra o coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença. Sei que o tempo é curto e que há muita maldade ao nosso redor, mas também sei que Tu és a nossa rocha, nossa fortaleza. Dá-me forças para permanecer vigilante, coragem para resistir às tentações e sabedoria para discernir o que é verdadeiro. Que o Teu Espírito Santo me guie a cada passo, me ajudando a escolher o caminho certo, mesmo diante dos enganos e desafios. Senhor, renova a minha fé, fortalece a minha esperança e enche meu coração de paz, que eu possa viver para Te honrar, buscando a salvação e a vida eterna que prometeste. Em nome de Jesus. Amém. Se este conteúdo tocou você e quer continuar nessa jornada de aprendizado e preparação, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Juntos, vamos construir uma fé forte e inabalável, prontos para os desafios e as bênçãos que estão por vir. Que tal começar essa mudança agora mesmo?